Aleluia. Você que está chegando para assistir esse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida. E eu te cumprimento com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse vídeo nós estaremos falando um assunto muito importante, a qual foi notícia ao longo desta semana. O Papa Francisco se mostrou favorável ao casamento de pessoas do mesmo sexo. O Papa Francisco, assim, transpareceu que ele é a favor do casamento homossexual. Mas o que eu quero trazer neste vídeo não é ataque, não. O que eu quero trazer neste vídeo, que eu vi muitas pessoas espantadas, muitos irmãos que professam a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos que são estudantes da palavra, que estão muito espantados. Eu quero trazer a memória dos irmãos, eu quero trazer a memória da sociedade, todas as atrocidades, e aqui eu estou falando do catolicismo, não dos católicos. Eu tenho muitos amigos católicos, a qual eu os amo em Cristo Jesus, mas eu quero falar das atrocidades do catolicismo, que agora se mostrar a favor do homossexualismo não é nada perto das coisas que vem acontecendo. E eu te convido para assistir esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude compartilhando, curtindo, comentando, deixando a sua opinião. E assim nós estaremos juntos crescendo com Bíblia, crescendo com a palavra que liberta. Não é história da carochinha, não é firula, não é enfeite, mas sim a palavra que transforma a vida do homem. Que Deus abençoe. Sem mais enrolação, vem para o vídeo. Quero estar compartilhando um texto bíblico contigo que se encontra na carta de Tiago, capítulo 4 e versículo também 4. A palavra de Deus nos diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Lucas, por que tu leu esse versículo? Porque quando nós olhamos o cenário, e aqui eu quero trazer para você que no ano 380 depois de Cristo, Teodósio I, ele decreta a religião oficial de Roma, o cristianismo. Só que com o intuito de trazer a cultura mundana, a cultura de todo o reinado romano, e tentar infiltrar no evangelho de Jesus. E aqui eu quero que você entenda que a igreja ela sempre foi de Jesus. A igreja ela sempre foi a mesma igreja que Paulo pregava, que João pregava, que os discípulos pregavam, que Pedro pregava. Ela sempre foi a igreja de Cristo. Só que ao longo da história, os padrões da igreja de Jesus começaram a ser mudados. Agora os homens, e aqui eu falei em 380 depois de Cristo, quando foi decretado, o cristianismo agora vai ser a religião oficial do reino de Roma. Nós vamos fazer um governo religioso, nós vamos eleger um papa, e assim ele vai ter todo o poder. Ele vai ser como se fosse Deus aqui nessa terra, ele vai ser a representação do próprio Deus aqui nessa terra. E esse versículo que eu li agora e os irmãos acompanharam: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque agora eles começaram a trazer a cultura do mundo para dentro da igreja e começaram a descaracterizar a igreja de Cristo. E aqui eu separei algumas coisas. E eu não queria, você que é católico, não se sinta ofendido, eu não estou falando contra os católicos, pelo amor de Deus. Uma vez mais eu digo, eu os amo em Cristo Jesus. Eu estou denunciando o catolicismo. Eu estou denunciando o sistema religioso católico. Quando agora eles começaram a introduzir coisas que não tem na Bíblia. E eu quero que você que esteja assistindo esse vídeo, se tiver algum versículo na palavra que dê base para essa doutrina católica, eu estou disposto a conversar. Agora, eles começaram a introduzir vela no culto. Você vai entender onde eu quero chegar. Eles começaram a introduzir vela dentro dos cultos. Agora nós precisamos colocar vela e prestar culto, mas tem que ter vela no culto.
Agora a vela já não era mais suficiente, agora nós vamos botar terço, crucifixo, rosário, seja qual for o que você achar melhor. E agora nós vamos ficar fazendo oração repetida. E agora eles começaram a ir mais além. Agora eles começaram a fazer oração aos mortos e para os mortos, intercedendo aos mortos e pelos mortos. Aonde a Bíblia diz isso, meu amado? Aonde a Bíblia diz orações, intercessão? A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Não existe outra mediação. Me desculpe, mas não existe Maria, não existe outro ou outra que possa fazer uma mediação entre nós, homens, e o Deus Altíssimo, a não ser Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, o advogado fiel. Não existe. Nós estaremos nos voltando a fábulas, meus irmãos. Outro, culto aos mortos, ou seja, missa de sétimo dia. Me prova dentro da Bíblia que existe culto de morto. Me prova dentro da Bíblia que alguém fez um culto de sétimo dia para orientar a alma, para descansar em paz. Mostra para mim dentro da Bíblia. E quando eu digo mostra dentro da Bíblia, já vai fazer agora dia 31 de outubro, 503 anos da Reforma Protestante, as 95 teses de Lutero, pregadas naquele mural, naquela parede. Mas parece que não foi o suficiente. Parece que não foi o suficiente para despertar muitos que ainda estão nestas doutrinas. E eu digo sem receio algum, doutrina de demônio. Porque saiu da palavra. Paulo, que você está atacando? Não estou atacando, eu estou falando do catolicismo, estou falando dos erros que estão acontecendo, estão induzindo o povo ao erro. E quando eu falo sobre o catolicismo, existem muitos católicos antigos que vão contra este Papa, que não reconhecem o governo papal, se nós possamos dizer assim, que eles não reconhecem o Papa Francisco, porque o Papa Francisco destruiu os princípios que os outros papas deixaram. O Papa Francisco é um Papa muito estranho. E nós entendemos o porquê que ele é estranho. Porque faz parte do sistema mundial, faz parte de uma nova ordem mundial que está aí para todos os olhos verem, até os cegos estão vendo. Mas tem gente com mente cauterizada que não entende. Então eu quero que você, através da Bíblia, entenda isso. Agora eles colocaram para descaracterizar a Igreja de Cristo. E quando eu digo agora, eu estou dizendo ao longo da história. Idolatria dentro da igreja. Agora nós vamos começar a fazer imagem de barro. Agora nós vamos começar a fazer imagem de gesso, de madeira, de pedra. E vamos colocar para dentro da igreja, nós vamos nos voltar, nós vamos idolatrar. E quando a gente fala de idolatria, o católico diz que não idolatra. Mas idolatra, irmão. Idolatria. Quando você está orando para um pedaço de gesso, e me desculpe a minha sinceridade, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não escutam. Tem pés, tem pernas, mas não se movimentam. Santo é só um, nosso Deus Todo-Poderoso. Ele vê, escuta, abençoa, estende a mão, cura, liberta, transforma, restaura e ainda batiza com o Espírito Santo. Esse é o Deus vivo, esse é o Deus poderoso. Mas o derradeiro da história do catolicismo, indulgência papal. Oh, aqui vai apertar. Agora o camarada ele tinha propriedades, e eu não vou nem falar a finalidade do catolicismo para fazer indulgência papal, né? Nem vou entrar nesse quesito. Mas agora o camarada ele tinha um poder aquisitivo bom, alto. Ele ia lá, comprava 1 ano de indulgência, 1 ano de pecado. Dava uma boa oferta para a igreja católica e dizia assim: agora, durante 1 ano eu posso fazer qualquer tipo de pecado porque eu estou absolvido, porque o Papa me deu uma carta, indulgência papal. Eu estou aqui agora. Não há pecado algum. O que é isso? Prova para mim dentro da Bíblia. A Bíblia diz que o sangue purifica. A Bíblia diz em Romanos, se não me falha a memória, salvo o engano, que através de um homem o pecado entrou no mundo, mas através de um outro homem inocente
aleluia, que se fez pecado no nosso lugar, nós fomos absolvidos. O sangue de Jesus Cristo é o único que tem o poder de lavar o homem da imundícia. O sangue de Jesus é a única coisa que compra o homem. Compra o direito de perdão, o direito de liberdade através do sangue. Não é indulgência papal. Não é, meus irmãos. Porque quando nós vamos olhar a era das trevas do catolicismo, perseguição contra os crentes, contra os santos, e a Bíblia diz que se embriagaram com o sangue dos santos, foi uma perseguição horrível, e eu quero que você estude sobre a era das trevas, eu quero que você estude sobre a perseguição da Igreja Católica contra os crentes, que eles falaram que era contra as bruxas, mas não era, todos que pensavam contra, todos que tinham Jesus Cristo e não se dobravam ao catolicismo, eram perseguidos, eram mortos. Famílias eram dizimadas, porque não se dobraram ao catolicismo. E aqui, para não ficar tão extenso, eu quero encerrar e você vai entender o porquê. Lucas, por que tu trouxe esses pontos? Porque agora, quando eu vejo o Papa Francisco dizendo que é a favor do casamento de duas pessoas do mesmo sexo, nada me espanta. Eu não fico em nenhum momento chocado, porque tudo faz parte da descaracterização da Igreja de Cristo. Porque eles são adúlteros e adúlteras, eles tentam trazer os padrões do mundo dentro da igreja, que a Igreja Católica nunca foi a Igreja de Cristo. A igreja dos romanos nunca foi a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é pura, sem mancha, sem mácula. A igreja de Jesus é santa, irrepreensível. A igreja de Jesus não é idólatra. A igreja de Jesus não é dada às imundícias deste mundo. A igreja de Jesus, a igreja que vai subir, é diferente das demais. Então, quando o Papa falou que ele é a favor do homossexualismo, aí já desencadeou tudo, irmão. Você que se espantou com essa notícia, não se espante, é o cumprimento desta palavra. Aquele que está limpo, aquele que é justo, pratique ainda mais justiça, mas aquele que está sujo vai se sujar cada vez mais. A Igreja Católica vai se afundar cada vez mais, porque estão completamente fora da palavra de Deus. Então, uma vez mais, você que é católico e está me escutando, não é contra o católico, é contra o sistema catolicista, é contra o sistema católico, é o catolicismo. Então, que através da palavra, e aqui nós debatemos ponto a ponto, 6 pontos: vela, terço, oração aos mortos, culto de mortos, idolatria, indulgência papal. E você que estiver me assistindo e quiser comentar aí embaixo, me dá uma base bíblica para esses ritos, para esses, como é que eu posso dizer, liturgia de culto católico. Se tiver alguma coisa aqui dentro da Bíblia, aí eu concordo. Mas fora isso não, meu irmão. Que Deus em Cristo possa os abençoar de uma forma especial nesse dia.